Blessed to be here tonight. Eu sou muito abençoado por poder estar aqui com vocês hoje à noite. I've been working on my Portuguese. Eu estou trabalhando duro no meu português. E aí, galera? Palmas para ele, né? Tchau. Thankful to be invited here by Pastor Celso. Eu sou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui. Last year's conference was absolutely amazing, beautiful, spirit-filled, an incredible time. A conferência passada foi incrível, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. How many of you were at last year's conference? Quantos de vocês estavam na conferência o ano passado? Okay, a number of us, yeah. I loved the location last Eu year. amei o local do último retiro, ou da última conferência. I loved the parrots in the trees. Eu amo aqueles papagaios nas árvores. I loved the cold showers. Os banhos gelados. I loved the cold mornings. As manhãs congelantes. It was legendary. Foi legendário aquilo. This is nice. Isso aqui é agradável. Hot showers. Banho quente. So will you open us in prayer? Yes, sure. Yeah. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem muito para nos falar e nós estamos sedentos para te ouvir. Senhor, captura a nossa atenção. Senhor, se houver alguma preocupação, ó Deus, nós queremos lançar aos teus pés nesse momento. Senhor, nós queremos estar, ó Deus, totalmente abertos para ouvir, sensíveis à tua voz, Senhor. Nós oramos por esse lugar, ó Deus, que está tendo a primeira conferência, Senhor, cristã. Eu oro, Deus, que o Senhor, ó Deus, possa usar nosso tempo aqui como bom testemunho, Senhor, para todos os funcionários, ó Deus, que eles possam ver Jesus em nós. Senhor, nós consagramos esse tempo ao Senhor mais uma vez, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos lidere, fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas. Usa o pastor Ronnie, Senhor. Transborda com o teu Espírito Santo sobre a vida dele e a nós. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Well, anytime we come together like this, we know that the Lord has something for each and every one of us. Nós sabemos com certeza que todas as vezes que nos reunimos num lugar como esse, o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. It's not a coincidence that any of us are here. E não é nenhuma coincidência que você está aqui. God is going to speak to each and every one of us through these 4 days. Deus ele vai falar com cada um de nós nesses 4 dias. Some of you had an easy week so far. Para alguns de vocês, a semana tem sido fácil até agora. Some of you had a tough week. Para alguns de vocês, a semana tem sido muito difícil. And then everyone else somewhere in between. E outros de vocês estão no meio, né, dessas duas coisas. But we made it here. Mas nós conseguimos chegar aqui. And we know between now and tomorrow night, more brothers and sisters are going to join us. E nós sabemos que entre hoje e amanhã, mais irmãos e irmãs estarão se reunindo conosco aqui. I truly believe we're living in the last days. E eu realmente acredito que estamos vivendo nos últimos dias. And this will be no surprise to you guys. E que isso não seja uma surpresa para vocês. It's getting darker out there. Está ficando escuro lá fora. It's getting harder out there. Está ficando duro lá fora. Which means for us as Christians, o que significa que para nós como cristãos, a greater opportunity to shine brightly for Jesus. Há uma oportunidade ainda maior de brilharmos mais para Jesus. There is nothing as important, absolutely nothing. Não há nada mais importante, absolutamente nada. As important as a relationship with Jesus Christ. Mais importante do que um relacionamento com Jesus Cristo. So the conference theme is the book of Acts of the Apostles. O tema dessa conferência é o livro de Atos dos Apóstolos. God's model for the church. O modelo de Deus para a sua igreja. A good title. É um bom título. As it is where we see the church truly launch and begin to grow. Nós vemos a igreja deslanchar e começar a crescer. But there's a reason in the book of Acts that the church begins to flourish and to grow. Mas existe uma razão porque a igreja no livro de Atos dos Apóstolos começa a florescer e a crescer. And it has nothing to do with man at all. E isso não tem nada a ver com o homem. And everything to do with the Holy Spirit. Mas tem tudo a ver com o Espírito Santo. The helper that Jesus promised he would send. O ajudador que Jesus prometeu enviar. And part of our triune God. E é parte do nosso Deus triuno.
There's a pastor in Modesto, California named Damian Kyle. Há pastor na Calvary Chapel em Modesto. And he likes to refer to the book of Acts as the Acts of the Holy Spirit. E ele, Damian Caio, ele se refere ao livro de Atos dos Apóstolos como os Atos do Espírito. Now, I've looked at the itinerary for the next few days, and I've looked at the teachers, and I've looked at the topics. E eu olhei a programação, né, os ensinos, os tópicos para os próximos estudos e quem vai estar ensinando eles. And I'm fairly certain we're going to hear a lot about the Holy Spirit. E eu tenho plena certeza que nós vamos ouvir bastante sobre o Espírito Santo. So I'm gonna start in a different place outside of the book of Acts. Então eu quero começar essa noite num lugar diferente do livro de Atos. And I want to take a look at the life of one of the men that plays a very prominent role in the start of the church. E eu quero olhar um pouco sobre a vida desse homem que teve uma parte assim bem importante sobre o livro de Atos e o início da igreja. And I want to look at his life before the empowering of the Holy Spirit came on him. Mas nós vamos olhar a vida desse homem antes do Espírito Santo vir com poder sobre a vida dele. And take just a brief look at what his life looked after the empowering of the Holy Spirit came on him. E aí então nós vamos comparar como que se tornou a vida desse homem depois que o Espírito Santo veio sobre sua vida com poder. And this disciple's name is Peter. E o nome desse discípulo é Pedro. You've heard of him? Você já ouviu dele? Amen. Amém. If you would, please turn to the book of John, chapter 21. Então, por favor, abra no livro de João, capítulo 21. Now, before I jump in, I do need to say, Então, antes de eu começar, eu preciso dizer. Pastor Luis Sanchez from Guatemala was originally scheduled to teach this session. O pastor Luis Sanchez, da Guatemala, era quem estaria escalado para vir compartilhar essa sessão. A wonderful brother in the Lord. Irmão maravilhoso no Senhor. Well, he just had triple bypass surgery on his heart. Mas ele teve, nesses dias, uma cirurgia no seu coração, colocando, né, esse marca-passo trifásico. And so unable to be with us tonight, but he is home and recovering well. Mas, então, ele não pôde estar conosco aqui, mas está em casa se recuperando muito bem. So blessed to be standing here because I am certain that Luis could do a much better job with this topic than I'm able to. Estou feliz, é claro, de estar aqui falando desse assunto, mas eu tenho certeza que o Luiz poderia falar disso com muito melhor do que eu. In fact, part of the reason that I'm going to talk about Peter is I get great encouragement from Peter. E a razão pela qual eu vou falar de Pedro é porque eu sou muito encorajado pela vida de Pedro. Peter was somebody that always did things first and then thought about it later. Pedro era um homem que primeiro fazia as coisas e depois pensava a respeito. Maybe that's some of you. Talvez você seja assim também. For some of you wives, maybe you're married to someone like that. Para vocês mulheres aqui, talvez você casou com alguém assim. Well, as we enter into John chapter 21, e quando nós olhamos para João capítulo 21, just want to acknowledge, even in a room with this amount of people, nós temos que reconhecer que mesmo numa sala com essa quantidade de pessoas, we're all in different places right now. nós estamos todos em lugares diferentes agora. Some of us are in places where the churches and the ministry we're a part of is growing. Muitos de nós estamos em igrejas em que o ministério está crescendo. Some of us were in places where the ministry and churches we're part of are shrinking. Mas muitos de nós podemos ser partes onde o nosso ministério está diminuindo. Many of you that are sitting here, you're excited about ministry right now in life. Muitos de vocês sentados aqui estão muito empolgados sobre como que vai ser o ministério. Some of you maybe not as excited at this point. E talvez muitos de vocês aqui não estão tão empolgados assim com o ministério. And as we enter into John chapter 21, we find Peter at a crossroads in his walk with the Lord. Mas ao nós olharmos o capítulo 21 de João, nós vemos Pedro numa encruzilhada da sua vida. At this point of the gospel, he's been walking with Jesus for some 3 years now.
Nesse ponto da vida de Pedro, ele já estava caminhando com Jesus por 3 anos. At this point of the scripture, Jesus has died, he's rose again, and has been seen by the disciples. E Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado e já teria sido visto pelos seus discípulos. In John chapter 20, verse 22, Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus breathes on the disciples and tells them, receive the Holy Spirit. Jesus sopra sobre seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. The helper that Jesus had promised had now entered into the disciples. O ajudador que Jesus prometeu agora habita nos discípulos. But Peter was still struggling. Mas Pedro ainda lutava. And I think maybe all of us can relate to this. E eu acredito que todos nós podemos nos identificar com isso. Whether you've been walking with Jesus for 1 year, 5 years, 10 years, Não importa se você está andando com Jesus por 1 ano, 5 ou 10 anos. you find that you enter into moments of struggle. Você pode se encontrar num momento de luta, de dificuldade. One moment you're on fire for Jesus. E num momento você está fervoroso por Jesus. And in another moment you can't feel any farther away. Mas num outro momento você não consegue, parece que você não vai aguentar mais. And so let's read verse 1, 2, and 3 of John chapter 21. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3 de João, capítulo 21. 1, 2, and 3, yeah. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Here Peter is in the very same place where Jesus found him 3 years earlier. Então ali estava Pedro, no mesmo lugar onde Jesus o encontrara 3 anos antes. On the Sea of Galilee fishing, Ali no mar da Galileia pescando. wondering, what am I doing with my life? Se perguntando, o que eu estou fazendo com a minha vida? I think at this point he's still dwelling on his denial of Christ. E eu acredito que nesse momento ele ainda estava lutando com o fato dele ter negado Cristo. But he's about to experience the grace and love of our Lord and Savior Jesus Christ one more time. Mas ele estava prestes a receber da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez. As Jesus is going to restore him for the call of ministry that he has placed in Peter's life. Porque Jesus iria restaurá-lo para o chamado ao ministério que Jesus tinha colocado sobre sua vida. And Peter, probably a lot like us, when he's having a tough time, goes to a worldly place to find his comfort. E Pedro, assim como provavelmente muitos de nós, vai para um lugar muito difícil quando está se sentindo tão mal assim. Now, there are worse places to end up than on a lake fishing. É claro que existem lugares muito piores para se parar, né, para ficar, do que à beira de um lago pescando. But this was a place of comfort for Peter. Mas esse era um lugar de conforto para Pedro. And instead of waiting upon the Lord, he went back to something that he knew would give him comfort. Mas ao invés de ele esperar no Senhor, ele voltou para um lugar que ele pudesse receber consolo. It's what he's good at. Era nisso que ele era bom. It's what he did as a profession before he started following Jesus. Porque essa era a sua profissão antes de começar a seguir Jesus. It's a good escape for him. Era um bom escape para ele. And at this point in John chapter 21, his spiritual life is a little bit dry. E nesse ponto, em João, capítulo 21, a sua vida estava seca. And maybe tonight there's just 1 or 2 of you here that you're just a little bit spiritually dry. Mas talvez haja 1 ou 2 pessoas entre nós que está sentindo a sua vida um pouco seca. On the outside, it looks like life is happening and everything's great. Do lado de fora parece que a vida está acontecendo e que tudo parece maravilhoso. But on the inside, you couldn't feel any more dried up. Mas dentro você se sente que não tem como ficar mais seco. And you've been starting to go to those places where you find your comfort. E você começou a voltar àqueles lugares onde você encontrava consolo. Things that Jesus hasn't called you to, but things that you're comfortable in.
coisas que Jesus não te chamou para fazer, mas são coisas que você fica confortável ao fazer. Here's the thing, though. Aqui está o problema. In an area that he is an expert, fishing, Na área em que ele é expert, ele é muito bom como pescar. his life is so dry right now that he's not even catching fish. A sua vida está tão seca nesse momento que ele não consegue nem sequer pegar um peixe. Are there any fishermen here? Existem algum pescador aqui? Anybody like to fish here at all? Quem gosta de pescar, levanta a mão. Okay, a couple of us. Two hands up right there, yes. Duas mãos. Muito Now, I bom. don't know if they have this saying here in Brazil, Eu não sei se existe isso aqui no Brasil. but there's T-shirts and bumper stickers in the United States, Mas nos Estados Unidos existem camisetas e adesivos, colantes. and they say the worst day fishing is better than the best day working. Ele fala aqui, olha, the worst day. The worst day O fishing pior dia pescando é melhor. is better than the best day working. O pior dia pescando é melhor do que o melhor dia trabalhando. Now, I've been fishing where it's bad, Olha, eu já pesquei, né, onde era bem ruim. and I totally disagree with that E eu statement. discordo dessa frase completamente. I've been out in storms. Eu já fui pescar no meio de tempestade. I've wasted 8, 9 hours with a line in the water and not one single fish. Eu já gastei 8 horas numa noite com uma linha na água e não peguei um peixe. I think the bumper sticker should say the worst day fishing Eu penso que o adesivo deveria dizer que o pior dia pescando is the worst day. é o pior dia. It's awful. É horrível. It feels like you've wasted your entire life. Parece que você perdeu a sua vida inteira ali. Then you got to go home and see your wife, E aí você chega em casa para ver a sua esposa and she says, "How was the day? e ela pergunta, como é que foi? Where's the fish? Cadê o peixe? I'm ready to cook dinner." Eu já estou preparada para fazer a janta. Now you learn over the years E aí você aprende com o passar dos anos that if you don't catch anything, que se você não pescar nada, you stop by the store on the way home. você tem que parar na pescaria no caminho para casa. You buy some fish Você tem que comprar and you peixe throw them in the cooler. e colocar ele no teu cooler, And né? even though the fish I buy look nothing like the fish in our area, E aí mesmo que aquele peixe que você comprou não seja igual ao peixe que tem naquele mar ou lago que você pescou. because I'll buy salmon and we don't have salmon in our area, Tipo, uma vez eu comprei salmão e lá não se pesca salmão. I'll tell my wife it was an amazing Eu day. falei pra minha mulher que foi um dia maravilhoso aqui. Let's eat. Vamos comer. Well, this is where Peter's at. Mas onde que Pedro estava? They had caught nothing. Ele não pegou nada onde ele estava. Now, I'm going to just give a quick history, not an exhaustive thing, but just a quick history of Peter's walk with Jesus. Agora eu vou fazer um rápido histórico da vida de Pedro e o seu caminhar com Jesus Cristo. And I think all of us, even in just getting snapshots of his life, we can relate to Peter's life. E eu penso que todos nós, mesmo que nós pegamos pedacinhos da sua vida, podemos nos identificar com Pedro. Building all the way up to John chapter 21, just before he enters into the book of Acts of his life. Se nós acompanharmos Pedro até o capítulo 21 de Atos, So if you're a note taker, I'll give some scriptures. You can write them down and look them up later. se você gosta de anotar, If you're not a note taker, you don't have to worry about it. eu vou te dar algumas dicas, mas se você não anota, não se incomode com isso. Back in Matthew chapter 4, verse 18 and 19. Então, lá no livro de Mateus, what is the chapter, Matthew? Chapter 4, Capítulo 4 de Mateus, verse 18 and 19. versículos 18 e 19. Jesus walked by Andrew and his brother Peter. Então Jesus ele está ali com Pedro e o seu irmão André. He said, "Come, follow me, and I'll make you a fisherman of men." E Jesus diz para eles: venham, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. He dropped his nets and began following Jesus. Eles largaram as suas redes e começaram a seguir Jesus. Every one of us here has dropped something to follow Jesus. Cada um de nós aqui deixou alguma coisa para começar a seguir Jesus. Let's remind ourselves Então vamos lembrar a nós mesmos to not go back and pick those things up. a não voltar para pegar as coisas que nós largamos. Let's stay the course. Vamos continuar no percurso.
Peter, in Matthew chapter 14, verse 28 through 33, Então Pedro, no capítulo 14 de Mateus, of all the disciples, he was the one that got out of the boat and walked on water. dentre todos os discípulos, Pedro foi aquele que se levantou do barco e andou sobre as águas. There's two people that walked on water, Só duas pessoas caminharam sobre as águas, Jesus and Peter. Jesus e Pedro. In Matthew chapter 16, verse 13 through 19, Em Mateus, capítulo 16, Jesus asked the disciples, "Who do you say that I am?" Jesus ele pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Peter is the one that said, "You are the Christ, the Son of the living God." Pedro é aquele que fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Guys, Peter was on fire. Pedro estava fervoroso. He loved Jesus. Ele amava Jesus. And he said, "You are right." E Jesus diz: você está certo, Pedro. And he said to Peter, "Upon this rock I will build my church." E ele fala para Pedro: sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja. Guys, here we are in May of 2024. Pessoal, nós estamos agora em maio de 2024. And we're part of what God is using to build his church. E nós fazemos parte do que Deus usou para construir a sua igreja. What a privilege. Que privilégio nosso. What an honor. Que honra nossa. In Matthew chapter 17, verse 1 through 8, Em Mateus, capítulo 17, the transfiguration, Jesus, Moses, and Elijah. o Monte da Transfiguração, Jesus, Moisés e Elias. Peter's the one that said, "It's good for us to be here. Pedro é aquele que diz: é bom para que nós fiquemos aqui. I'll make a shelter for you, Jesus, for you, Moses, and for you, Elijah." E eu vou fazer aqui ó, uma cabana, uma barraca para você, Jesus, para você, Moisés, e para você, Elias. Peter had a heart that wanted to do. Pedro, ele tinha um coração daquele que queria fazer algo. It was both a strength and a weakness. E isso era uma força e uma fraqueza. He loved Jesus. Ele amava Jesus. But more than that, Mas Jesus mais do loved que him. isso, Jesus amava Pedro. Now let's look at some of the not so good things about Peter. Agora vamos olhar algumas coisas não tão boas sobre Pedro. In Matthew chapter 16, verse 21 through 23, Então, em Mateus capítulo 16, he rebukes Jesus. ele repreende Jesus. Can you imagine rebuking Jesus? Você pode imaginar alguém repreendendo Jesus? Saying, "Jesus, I need to talk to you." Dizendo: Jesus, vem cá um pouquinho, eu quero falar contigo. You're wrong. Você está errado. That's what Peter did. Foi o que Pedro fez. That's when Jesus then says to him, "Get behind me, Satan." Foi quando Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. That's not a good day. Esse não é um bom dia, né? In Matthew, Em Mateus, in John chapter 13, perdão, em João capítulo 13, verse 6 through 10, versículos de 6 a 10. Jesus is washing the disciples' feet. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Peter says, "You don't need to wash my feet." E Pedro fala: você não tem que lavar meu pé. In Matthew chapter 26, Então, em Mateus capítulo 26, verse 31 through 46, versículos de 31 a 46, Peter tells Jesus, "I will never fall away from you, nor will I ever deny you." Pedro fala para Jesus: olha, eu nunca vou te negar, nunca vou te abandonar. Then Jesus asks the disciples, "Will you stay with me and pray?" E aí Jesus fala para os seus discípulos: então vocês ficam comigo e oram? Peter falls asleep not once, Pedro ele dorme não só uma vez not e twice, nem duas vezes, but 3 mas times. 3 vezes. 3 times he falls asleep. 3 vezes Pedro dorme. And just hours later, 3 times he will deny Jesus. E algumas horas mais tarde, por 3 vezes, Pedro nega Jesus. That's the low point of Peter's life. Esses são os pontos baixos da vida de Pedro. On the night of the arrest of his Lord and Savior, Na noite em que Jesus foi preso, when he was outside the very place where Jesus was being tried, quando ele estava do lado de fora, onde Jesus estava sendo julgado, a young servant girl said, "Hey, there's one of them. He was with him." uma serva, uma garotinha, falou: olha, eu conheço esse cara, ele é um dos que seguem Jesus. He said, "I never knew him." Ele falou: eu nunca ouvi, não conheço. He was questioned again. Ele foi questionado de novo. "I don't know him. I never knew him." Eu não conheço esse Jesus, eu nunca andei com ele. And then finally a third time said, "This man was with Jesus." And Peter said, "I don't know him." E aí, numa terceira vez, falaram que para Pedro que ele conhecia Jesus, ele disse: eu não conheço esse homem. That's a low point. Esse foi uma baixa na vida de Pedro. And maybe you can relate.
Talvez você se identifique com isso. Maybe you haven't denied Jesus 3 times, Talvez você não negou Jesus 3 vezes. but you're at a low point in ministry right now. Mas talvez você esteja num ponto fraco no ministério agora, baixo. You're at a place where you can't feel any further away from Jesus. Você está num lugar em que você nunca esteve tão longe de Jesus. God has brought you here this week Deus te trouxe aqui essa semana to refill you with His Spirit, para te encher de novo com o Espírito Santo dele. to remind you of His love for you and His call for you in your life. Para lembrar você do chamado que ele tem na sua vida e os dons que ele tem para a sua vida. That was a long couple days between this denial and Jesus' resurrection. Foram longos dias desde que Pedro negou e até a ressurreição. And we know that when Mary and the ladies went to the tomb, they found it empty. Nós sabemos que quando Maria e as outras mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio, Went back and told the disciples, elas voltaram e contaram aos discípulos. and Peter ran to the tomb. E Pedro correu até o túmulo. This began his journey back to Jesus. E é nesse momento que começa a sua jornada de volta para Jesus. Let's pick it up again in John chapter 21, Então nós voltamos para João capítulo 21, verse 4, versículo 4. verse 4 and 5. Versículos 4 e 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Here's another thing about a bad day of fishing. E existe outro ponto sobre um mau dia pescando. When somebody comes up to you and says, "Have you caught anything?" Quando alguém chega para você e pergunta: Você pegou alguma coisa? Because now you have one of two things you can do. Você tem uma de duas coisas que você pode fazer. You can tell the truth, Você pode contar a verdade, or you can lie. ou você pode mentir. You can say, "I've caught nothing." Você pode dizer: Eu não peguei nada. Or you can tell a fish story. Ou você pode contar uma história de pescador. Nothing worse, though, than being asked, "Have you caught anything?" Não há nada pior do que ser perguntado se você pegou alguma coisa. There's nothing worse than when you're going through a tough time in ministry. Não há nada pior do que quando você está passando por um tempo muito difícil no ministério, When your heart's far from the Lord, quando o teu coração está longe do Senhor. and somebody asks you, "How are you doing in your walk with Jesus?" E alguém chega para você e pergunta: Como que você está no seu caminhar com Jesus Cristo? Because everything in you wants to say, "I'm doing great." Porque todo o teu ser vai querer dizer: Estou ótimo. You want to put on a fake smile and fool them and say, "Everything's really great right now." Você quer colocar um sorriso amarelo e dizer: Nossa, tudo está maravilhoso agora. And really, it's an opportunity to be honest. E essa, na verdade, é uma oportunidade de ser honesto. And this is where Peter is going to be challenged right here. E é exatamente nisso que Pedro será desafiado agora. They answer honestly and they say, "No, we haven't caught anything." Eles responderam honestamente: Nós não pegamos nada. Can you read verse 6? Versículo 6. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Sometimes a new beginning and a fresh start Às vezes, um novo começo, né, uma retomada, né, isn't as far away as we think. não está tão longe quanto nós pensamos. You might feel like you're far away from Jesus, Talvez você pense que está longe de Jesus, but He's not far away from you at all. mas Jesus não está longe de você. In fact, He's right there with you. Na verdade, Ele está bem perto de você. For these guys, all it was going to the other side of the boat. Para estes homens, né, eles só precisavam ir para o outro lado do barco. These were professional fishermen. Eram pescadores profissionais. And here's a guy on the shore yelling out to them, telling them what they need to do to catch fish. Mas ali estava um homem na beira da praia gritando para eles, dizendo o que eles tinham que fazer. Here's one thing that will keep us from coming back to Jesus' voice: Há uma coisa que nos impede de voltar a ouvir a voz de Jesus. our pride. O nosso orgulho. Our pride. O nosso orgulho. I know what to do. Eu sei o que eu tenho que fazer.
I got myself in this mess, I'll get myself out of this mess. Não, eu entrei nessa bagunça, eu vou sair dessa bagunça. I denied Jesus and I'll figure out how to get back to Jesus. Eu neguei Jesus, agora eu vou descobrir como eu vou me aproximar de Jesus. I've been living in sin and I'll figure out how to get out of it this time. Eu estou vivendo em pecado, mas eu vou descobrir como eu posso me livrar disso. Where does a pastor go when he's sinning? Para onde um pastor vai quando ele está pecando? Where does a pastor go when he's struggling in ministry? Para onde um pastor vai quando ele está com muitas dificuldades no ministério? Our pride tells us we can't go to anyone. O nosso orgulho fala, você não pode ir para ninguém. We can't let them know that I'm struggling. Eu não posso deixar as pessoas saber que eu estou lutando. I'm the pastor. Eu sou o pastor. Or I'm the pastor's wife. Ou eu sou a esposa do pastor. Or I'm a leader in this church. Ou eu sou um líder nessa igreja. I can't let anybody know that I'm sinning. Eu não posso deixar as pessoas saberem que eu estou pecando. Last time I checked, there's only one that hasn't sinned, A última vez que eu chequei, só um não estava pecando. and that's Jesus Christ. E esse era Jesus Cristo. And here's what we discover once we come to know Jesus. E é isso que nós descobrimos quando nós conhecemos Jesus That Cristo. not only has he forgiven us of our sins before we come to know him, É que Jesus não apenas nos perdoou dos nossos pecados antes de conhecê-lo, but he's here to forgive us of our sins after we start following him. mas Jesus nos perdoa dos nossos pecados mesmo depois de começarmos a segui-lo. Peter's been walking with Jesus for 3 years and he's blown it. Pedro estava andando com Jesus por 3 anos e ele estragou tudo. And he's wondering, what do I do? E agora ele está se perguntando o que eu faço. Can you read verse 7 through 9? Versículos de 7 a 9. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Yeah. I know that all of us came here hoping to hear from the Lord. Eu sei, todos nós viemos a essa conferência querendo ouvir do Senhor. And I have no doubt, E eu não tenho dúvida disso. no doubt whatsoever, Nenhuma dúvida sequer. that the Lord wants us to hear from him. Que o Senhor quer ouvir de você. He loves us. Ele nos ama. For some of you, getting here was very easy, very smooth. Para alguns de vocês, chegar até aqui foi muito fácil, muito tranquilo. For some of you, it felt like you were swimming with a garment on through water to get to the shore where Jesus is. Mas talvez para alguns de vocês, você se sentiu como tendo que nadar até a beira da praia onde Jesus estava. But this is how bad Peter wanted to get back next to Jesus. Mas era assim que Pedro queria voltar para Jesus. And he didn't care what the rest of the disciples thought. Ele nem sequer se preocupou com o resto dos discípulos. They were probably thinking, why is he swimming in? He can just stay on the boat and we'll sail in. Talvez os outros discípulos nesse momento pensaram, o que Pedro está fazendo nadando até a beira da praia? Ele podia ficar no barco e a gente levava ele lá. But Peter didn't care. Mas Pedro não se importava. He wanted to get to Jesus as fast as he could. Ele só queria chegar até Jesus o mais rápido que ele pudesse. Guys, let's not wait till tomorrow. Let's not wait till Friday. Let's not wait till Saturday Então, irmãos, não vamos esperar até amanhã ou até sábado to get back to the feet of Jesus. para voltar aos pés de Jesus. He's called us here Ele nos chamou aqui for a reason. por uma razão. Can you read, verse 9? Versículo 9. Yeah. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. The bread of life, Jesus, Jesus é o pão da vida. is ready to feed us. Ele está pronto para nos alimentar. He's got a meal prepared for every single heart here. Ele tem uma refeição pronta para cada coração aqui. And I can promise you this, E eu posso prometer para você isso. his meal is the best food for us. A refeição de Jesus é a melhor comida para nós. Amen? Amém? Maybe you've been dining on the world. You've been watching social media, videos, movies, listening to worldly music. Talvez você esteja morrendo aí no mundo, né? Ouvindo os vídeos e a música e os filmes que o mundo produz. It's time to once again put those things away.
Talvez seja o momento de deixar essas coisas de lado and be fed by e Jesus. ser alimentado por Jesus. And let His Spirit fill us. E deixar que o Espírito Santo dele nos alimente. Let His Spirit lead us. Deixa que o Espírito Santo dele nos lidere. Not our flesh, Não a nossa carne, not our ideas, não as nossas ideias, but the Holy Spirit. mas o Espírito Santo. Can you read verse 10 through 14? Versículos de 10 a 14. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. I don't know why in verse 11 the Holy Spirit gave John the words to write the exact number of fish, 153 fish. Eu não sei por que o Espírito Santo, no versículo 13, deu a João para escrever o número exato de peixes pegos naquela rede, 153. I think there's a couple reasons. Eu acredito que há algumas razões. Just minutes earlier, an hour earlier, they had caught nothing. Porque alguns minutos, algumas horas antes, eles não tinham pego nada. When they had listened to the voice of the Lord, they had caught more fish than they knew what to do with. Mas quando eles responderam à voz do Senhor, eles pegaram mais peixe do que eles precisavam. Now, anybody can pastor a church. Qualquer pessoa pode pastorear uma igreja. Anybody can decide, hey, I'm going to pastor a church. Qualquer pessoa pode decidir e falar, olha, eu sou pastor da igreja. But apart from Christ, it will produce nothing that has any eternal value. Mas longe de Cristo, isso não vai produzir nada que tenha valor. A worldly church will catch nothing for the kingdom. Uma igreja mundana não vai pegar nada para o reino. A church led by the Spirit Mas uma igreja que é liderada pelo Espírito, will catch far more than we'll ever know what to do with ela vai sempre pegar muito mais do que a gente imagina and give glory to God. e dar a glória a Deus. I think another reason that the number is given Mas eu penso que é uma outra razão porque o número foi dado. is so that it would be recorded so Peter couldn't lie about it. É que pudesse ser registrado e Pedro não pudesse mentir a respeito. Just keeping him honest, that's Então for sure. vamos manter Pedro honesto. Now Jesus is going to restore Peter. E agora Jesus vai restaurar Pedro. In verse 15, 16, 17, we don't need to read it. Nós não vamos ler, mas nos versículos 15, 16, 17, This is where Jesus says, Peter, do you love me? é quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? And Peter says, yes, Lord, I love you. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. 3 different times. 3 vezes. And each time Jesus tells him, tend my lambs and feed my sheep. E em cada vez Jesus fala para Pedro, olha, então apacenta minhas ovelhas e alimenta It's meus the Lord's cordeiros. restoration. From denying him 3 times, he comes and restores him. Então, da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus o restaura. And then I love this in verse 19. E eu amo o que está no versículo 19. He tells Peter, follow me. Jesus fala para Pedro, siga-me. Way back in Matthew chapter 4, Então, voltando a Mateus capítulo 4, he said, Peter, follow me. ele falou, Pedro, me segue. Me Why segue. is he telling Peter, follow me again here? Por que Jesus está falando de novo para Pedro segui-lo aqui? Because he'd stopped following him. Porque Pedro parou de segui-lo. He fell. Ele caiu. It happens. Acontece. And here we see the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ. Contudo, nós vemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus And maybe you're in Cristo. the same place as Peter. Talvez você esteja no mesmo lugar que Pedro. In your heart, you have stopped following No Jesus. seu coração, você parou de seguir Jesus. You wouldn't say that to anybody, Você jamais vai falar isso para alguém. but you've stopped reading your Bible, Mas você não lê mais a sua Bíblia. you've stopped praying, Você não ora mais. and you rarely fellowship. E você não tem comunhão mais But com you os still irmãos. show up to church just so people think, wow, what a godly person. Mas ainda assim você vai à igreja para que as pessoas pensem, nossa, essa pessoa aí é piedosa mesmo. Now, the people around you might not know where you're at, As pessoas à sua volta podem não saber onde você está, but he does. mas o Senhor sabe.
And he wants you to follow him. E Ele quer que você o siga novamente. He wants us all to follow him. Ele quer que todos nós o sigamos. He doesn't want us living a fake life, a hypocritical life. Ele não quer que vivamos uma vida falsa, uma vida hipócrita. Peter, follow me. Ele fala, Pedro, siga-me. If God showed each of us right now what we need to do moving forward, Se Jesus agora, nesse momento, mostrasse a cada um de nós The- o que nós vamos encontrar nos passos adiante, the people's hearts that he's going to use us to touch, se Ele mostrasse os corações das pessoas que Ele vai usar, nos usar para tocar, it would blow our mind. isso vai explodir nossa cabeça. All of us be like, wow, that's amazing. Porque todos nós vamos ficar, uau, não posso acreditar que Jesus vai fazer isso. Well, let's turn to the book of Acts and real quick, Vamos voltar ao livro de Atos rapidamente. let's look at what happened with Peter after this moment in John chapter 21. Então vamos ver o que acontece com Pedro depois desse momento de João capítulo 21. Can you read verse 1 through 4 of chapter 2? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Acts 2, verses 1 through 4. Versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. We know that in Acts 1:8, Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Nós sabemos que em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but I need Jesus. mas eu preciso de Jesus. Every time I'm breathing, Cada respirar eu preciso de Jesus. I need Jesus at all times. Eu preciso de Jesus o tempo todo. I know what I'm capable of without Jesus. Eu sei do que eu sou capaz sem Jesus. It's not pretty. E não é bonito, não. I can end up right where Peter is, just like that. Eu posso acabar onde Pedro está num segundo, no I know piscar de olhos. for what God has called me to do, I need the Holy Spirit. Eu sei que para o que Deus me chamou, eu preciso do Espírito Santo. And here in verse 4 of chapter 2, they are filled with the Holy Spirit. E aqui no versículo 4 do capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo. And in verse 14 of chapter 2, it says, but Peter taking his stand. E aí no versículo 14 do capítulo 2 diz então que Pedro levantou-se. Brothers and sisters, it is time to take our stand. Irmãos e irmãs aqui presentes, esse é o momento de nós nos There levantarmos. is a world out there dying and going to hell. Porque há um mundo lá fora morrendo e indo para o inferno. We are the light of the world. Nós somos a luz do mundo. We are God's plan to reach the lost. Nós somos o plano de Deus para alcançar o perdido. We're not the ones that save them, Nós não somos aqueles que os salvam. but we're the ones that God has asked to go out and share his love with them. Nós somos aqueles que Deus chama para usar, para compartilhar o evangelho que os salva. Peter is now taking his stand. Pedro agora se levanta. He's not denying Christ. Ele não está negando He's Cristo. not rebuking Ele não Christ. está repreendendo Cristo. He is now standing for Christ Mas- firmly in the Holy Spirit. Agora ele está se levantando por Cristo no poder do Espírito Santo. And here's the result. E o resultado é o seguinte. Verse 41 of chapter 2. Versículo 41 do capítulo 2. Can you read it? Verse 41. Versículo 41 de Atos capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3,000 people come to know Jesus. 3.000 pessoas conheceram Jesus. That's a spirit-filled life. Essa é uma vida cheia do Espírito. Now, God may not use you to lead 3,000 people. Pode ser que Deus não te use para salvar 3.000 pessoas. The number's not important to us. Os números não são importantes para nós. He knows if he has one person for you to speak to or 3,000. Ele sabe se tem uma pessoa para você falar ou 3.000 pessoas para você falar. What's important is we go out filled with the Spirit. Mas o importante é estar cheio do Espírito Santo. Just 2 more verses. 2 versículos mais. Acts 3, verse 6. Atos 3, versículo 6.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Here's what he had, Aqui era o que ele tinha, Jesus. Jesus. And maybe you've come here tonight once again just wondering, man, where's Jesus? Talvez você esteja aqui essa noite se perguntando: onde está Jesus? And he's saying, I'm right here. E ele está dizendo para você: estou bem aqui. I brought you here Eu te trouxe aqui. because I want to get your eyes back on me. Porque eu quero que os seus olhos se voltem para mim. I want you to follow me once again. Eu quero que você me siga novamente. I want to restore unto you the joy of your salvation. Eu quero te restaurar a alegria da tua salvação. And I want to renew a right spirit within you. E eu quero renovar um espírito reto dentro de você. And finally, our last verse, Acts chapter 4, verse 13. E finalmente o último versículo, Atos capítulo 4, versículo 14. Acts 4, verse 13. Ou 13. Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. I love this verse. Eu amo esse versículo. I am uneducated and I am untrained. Eu sou uma pessoa não educada, não fui treinado, não sou uma pessoa estudada. I'm a former drug addict from San Diego, California. Eu sou um drogado de San Diego, Califórnia. I accomplished absolutely nothing the first 24 years of my life. Nos primeiros 24 anos da minha vida, eu não construí nada, não consegui nada. I did drugs whenever I could. Eu usava drogas sempre que eu podia. I had sex whenever I could. Eu fazia sexo sempre que eu podia. I stole from people whenever I could. Eu roubava das pessoas sempre que eu podia. I lied to everyone whenever I could. E eu mentia para todas as pessoas sempre que eu podia. And Jesus Christ has changed my life. E Jesus Cristo mudou a minha vida. And by the empowerment of His Holy Spirit, E por causa do poder do Espírito Santo dele, I'm able to go and do what He's asked me to do. eu sou capaz de ir e fazer o que ele me manda fazer. Ronnie, without Jesus, can do nothing. O Ronnie sem Jesus não pode fazer nada. What can God do with one man or one woman sold out for Jesus? O que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que está rendido completamente? One heart sold out for Him. O que Deus pode fazer com o coração completamente rendido a Ele? He can change the world. Ele pode mudar o mundo. It's time to wake up, Christians. Então é hora de acordar, cristãos. It's time to follow Jesus. É hora de passar a seguir Jesus. Are you here tonight and your heart is empty? Você está aqui essa noite e o seu coração está vazio? You're catching nothing in your day in and day out ministry. Você está pescando nada no dia a dia do seu ministério? I got great news. Jesus wants to feed you. Eu tenho boas notícias para você. Jesus quer alimentar você. And He wants to lead you into a catch that He's appointed. E Jesus quer te liderar naquela pesca que Ele fez, que Ele preparou para você. But it starts with laying your pride and your sin at the foot of the cross Mas tudo começa deixando seu orgulho aos pés de Cristo, aos pés da cruz. and asking Jesus to fill your heart. E pedindo que Jesus encha seu coração. Amen. Amém? I'd like for us to do this just for a couple minutes. Eu gostaria que nós fizéssemos algo por alguns minutos. I'd like for us to turn to just get with one person. Eu gostaria que você pegasse uma pessoa aqui presente. And let's just pray and ask the Holy Spirit to fill us. Então, ora com essa uma pessoa que o Espírito Santo nos enche. Let's pray with one another and for one another. Então nós vamos orar um com o outro e um pelo outro. And then Pastor Celso is going to close us. Então o pastor Celso vai terminar, We're vai going to take a fechar. break and we're going to shoot into this next few days letting the Holy Spirit lead us. Nós vamos pegar uma pausa e nós vamos continuar na próxima sessão. Amen. Amém? Let's pray with each other right now. Let's Então do it, guys. vamos lá, vamos orar um Make sure com o nobody's outro alone. agora. E tenho certeza que ninguém vai ficar sozinho.